Olá, bem-vindos a mais um Fala Sebrae. Hoje comigo, Adriana Locke. Eu tenho uma empresa credenciada ao Sebrae. Eu sou palestrante, facilitadora, escritora e mentora. E hoje o assunto que eu quero conversar com você é algo pertinente aos empresários, aos gerentes, aos colaboradores, que é o famoso equilíbrio entre carreira e família, entre vida pessoal e vida profissional, que é um assunto que há poucos anos era pertinente às mulheres. Mas eu percebo e eu recebo muitas demandas das empresas pedindo para que eu também ajude os homens neste equilíbrio. E aí, fazendo várias pesquisas em fontes primárias e secundárias, lancei um livro sobre o tema. O livro é voltado ao universo feminino, mas hoje o que eu quero falar com vocês é como que eu posso fazer para realmente buscar este equilíbrio entre minha carreira e minha família e muitas vezes sem abrir mão dos meus sonhos. E antes da gente ir para os pilares deste equilíbrio, que eu descobri na pesquisa, é importante que a gente olhe um pouco para os problemas, as causas desse desequilíbrio. E muitas vezes a sobrecarga é um problema sério. A gente acumula muitas funções nas empresas e também nos nossos lares. A jornada dupla, tripla para muitas pessoas que quando chega em casa, ao invés de poder relaxar, começa uma nova jornada. E você sabe bem do que eu estou falando. Às vezes o excesso de trabalho sem resultado, porque excesso de trabalho com resultado, ele traz satisfação. Excesso de trabalho sem resultado, muitas vezes, leva à frustração. E aí, cadê este equilíbrio? E como se não bastassem esse e tantos outros fatores, a culpa que recai sobre o ser humano e especialmente sobre as mulheres. Mas Nietzsche já dizia, é preciso ter um caos interno para dar luz a uma estrela cintilante. E o que Nietzsche queria dizer com isso? Ele queria dizer que antes da gente alcançar o equilíbrio, necessariamente vamos passar pelo desequilíbrio. Então, se você que nos ouve está naquele momento tenso, em desequilíbrio neste dia de hoje, calma, porque você está na escada para chegar ao equilíbrio. E vale dizer que essa busca é uma busca diária. Nós não vamos conseguir equilibrar todos os dias. Eu, que sou uma especialista no assunto, que desde 2009 venho me dedicando ao tema, nem todos os dias eu consigo. Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu já testei dos pilares e que funciona comigo, com as minhas mentoradas e com pessoas que também conseguem aplicar estes pilares. Vamos lá então? O primeiro pilar deste equilíbrio é um recurso interno que todos nós temos. E ele tem a ver com todos os autos que a gente estuda. O autoconhecimento, o autorrespeito, o autoamor. Deixa eu detalhar isso para vocês. Porque quando eu, ser humano, olho para mim, para as minhas limitações e para as minhas fortalezas e eu as respeito, é natural que eu faça com o outro. Quando eu me cuido por primeiro, e aqui eu estou falando de prioridade, é mais fácil eu cuidar do outro. E aqui pode dar um nó na sua cabeça, do tipo, como assim? Não é egoísmo isso que você está falando, Adriana? Pois não é. E aí você já deve ter ouvido aquela frase bíblica que diz, ame o outro como a ti mesmo. Vou repetir. Ame o outro como a ti mesmo. Porque aí, de novo, e agora fruto de pesquisas que eu vou compartilhar contigo, quando eu me aceito com todas as minhas limitações, também fortalezas, é mais fácil eu aceitar o outro. Quando eu me amo verdadeiramente, quando eu gosto de mim, mesmo tendo feito um monte de burradas, e olha que eu fiz muita burrada nessa vida, mas quando eu me perdoo é mais fácil eu perdoar o outro, é mais fácil eu compreender o outro. Então começa comigo, neste autocuidado, neste autorrespeito. Quando eu me respeito, eu convido o outro a me respeitar também. Quando eu coloco um limite, eu convido o outro também a não ultrapassar os limites. E como fazer isso na prática, então? Primeiro, é você se conhecer para você saber o que te faz bem e o que te faz feliz. Deixa eu contar aqui nas palestras, eu dou uma atividade para as pessoas relacionarem 10 itens pontuais que as fazem feliz. E vocês acreditam que tem gente que não consegue chegar em 5?
porque nunca parou para pensar e saber o que me faz feliz. E às vezes fica esperando do outro, só que o outro tem a vida dele para cuidar. É minha responsabilidade cuidar da minha felicidade. E aí, às vezes, fica como atividade extra. E depois que eles fazem, ou eles postam e me marcam, olha aqui, eu fiz e deu super certo. Ou me mandam por WhatsApp, mas é bem importante, esse é o primeiro pilar, recurso interno. Dicas práticas. Tem gente que ama ir à praia e nós moramos no paraíso, né? Aliás, o nosso estado é um paraíso. A gente tem praia, a gente tem verde, a gente tem cânion, a gente tem o que quiser de natureza, tem o que quiser de civilização. Então, vamos aproveitar o paraíso onde moramos. Adri, amo ir à praia. Quando foi a última vez que você foi? Ixi, nem me lembro. Ok, de que adianta? Então, se você ama a praia, colocar o pé na areia, tomar um banho de mar, coisa boa, te programa para pelo menos uma vez na semana, se puder mais, ótimo, vá fazer isso por você intencionalmente. Fiz uma formação no Disney Institute de liderança em 2023. Intencionalidade é o segredo da Disney. Nada é por acaso, tudo é pensado. E aí a gente diz para o nosso cérebro, agora eu estou cuidando de mim neste banho de mar. Ou, Adri, eu amo ver filme com meu cônjuge comendo pipoca. Não quero mais nada da vida. Excelente. Quando foi a última vez que você fez isso? Ixi, também nem me lembro. Não tenho tempo. Enfim, aqui é um respeito consigo. Então, é colocar o seu nome na sua agenda como prioridade e elencar. E eu desafio você a fazer isso. Escreva 10 coisas pontuais que te faz feliz. E uma vez na semana, você vai intencionalmente fazer isso. Topa o desafio? Esse é o primeiro pilar por equilíbrio entre carreira, família e sonhos. O segundo pilar é um recurso externo. Agora a gente vai para o foco no resultado. Todos nós, ou a grande maioria de nós, trabalha. E muitas vezes a gente já descobriu que não é o excesso de trabalho, como eu já disse, que nos estressa, é a falta de resultado. E o que é esse resultado? É eu, sendo dono de negócio ou mesmo colaborador, é ter as minhas metas profissionais e pessoais, seja de faturamento, seja de lucro, seja de redução de despesas, enfim, eu tenho que ter um número para eu trabalhar para alcançar aquele número, porque é esta satisfação, esta celebração, que eu sugiro que celebrem as metas alcançadas, que vai me fazer ter gás para a próxima, que vai dizer, valeu a pena realmente eu me esforçar, porque senão, sabe o que acontece? Vai trabalhar um ano inteiro para chegar lá no final e aí não sobrou nada. Porque às vezes não colocou o número que quer puxar o extrato bancário, quer ver este número na conta. Então eu te desafio, segundo desafio, já vamos colocar em prática os pilares. Quanto você quer de prolabore, de lucro, de salário, de renda extra para cada mês do ano? E aí vai trabalhar para isso. Aí você coloca foco para o teu cérebro para ele buscar aquele número. E para ser mais legal ainda, o que representa aquele número? Representa a viagem dos seus sonhos, representa uma reforma na casa, representa uma sede nova para a empresa, enfim, dá um significado para este número. Ok? Coloque sua meta e aí corra atrás da meta para você ver que alegria que vai dar e também é um alívio esse foco no resultado, que é o segundo pilar. O terceiro pilar, cuide do seu tempo. Aliás, tempo é algo que eu estou cuidando nesse momento e eu vou acelerar um pouco para honrar este tempo. O tempo, meu caro, minha cara, é o nosso recurso mais precioso. Como assim, Adriana? Recursos importantes na nossa vida. Dinheiro é um recurso importante. Vai e vem. Pessoas são recursos importantíssimos na nossa vida. Vão e vêm. O tempo vai. Nunca mais teremos este dia, esta hora e este minuto. É só agora. Então, quando eu me dei conta disso, eu passei a aprender a dizer não para as coisas que não me agregam e nem eu ia agregar para outra pessoa. Aquela festa que alguém te convidou que você nem gostaria de ir, às vezes nem a pessoa queria que você fosse, e convidou só para política de boa vizinhança. Aprenda a dizer não às coisas que não são importantes. Aprenda a priorizar de novo quem é importante e o que é importante. Porque às vezes a gente deixa alguém importante esperando para atender um estranho. Tudo errado. Primeiro os meus, meu cônjuge, meus filhos, meus amigos, pessoas que importam para mim. Se sobrar tempo, eu vou tratar de coisas circunstanciais. Se não, eu vou garantir o meu tempo com quem vale a pena.
Atividades importantes. Tenha 3 prioridades no dia. 3 são suficientes, todo o resto vai ser lucro. Se tudo for prioridade, nada é prioridade. Então, cuide do seu tempo, aprenda a dizer não, aprenda a administrá-lo e saiba que entupir a sua agenda não é produtividade. Aliás, é a falta dela. 3 prioridades por dia, já elenque as suas, ou fechar um negócio, ou pagar aquele boleto que vence hoje, senão amanhã tem juros, e enfim, fazer rede de contatos. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. 4º pilar, importantíssimo, alimentar a sua rede de apoio. Gente, sem rede de apoio não há equilíbrio. Sem a gente aceitar ou oferecer ajuda, não há equilíbrio. E quem são essas pessoas? São pessoas em quem eu posso confiar para compartilhar um projeto, para pedir ajuda para esse projeto, para buscar o meu filho na escola, quando eu tenho uma reunião na empresa até mais tarde, que eu confie, que pode ser o cônjuge, que pode ser o pai do filho, a mãe, uma amiga de confiança, o avô, o tio, enfim, pessoas que você vai manter perto porque te são importantes e aí você vai aceitar a ajuda delas, vai pedir ajuda delas. É importantíssimo ter, às vezes, uma gerente, ter uma faxineira, ter pessoas que podem tornar o seu dia mais leve. Às vezes, contratar uma faxineira é barato, porque você chega em casa e a casa está limpa e você pode ser aquela paz para sua família. Ao invés de ficar mais estressada e todo mundo perde. Então, às vezes, fica barato eu contratar pessoas chaves para deixar minha vida mais leve. E o 5º pilar, liberte os seus sonhos. Quando a gente liberta o sonho, homens e mulheres, a gente dá vazão ao significado da nossa vida. Faz a vida valer a pena. Essa estrutura que eu falo com você, maravilhosa, possivelmente alguém sonhou antes de eu estar aqui e você estar aí. Esses equipamentos todos que fazem com que eu chegue até a sua casa, pode ter sido um grande sonho de alguém. Então, quando eu sonho e aí eu liberto, eu construo uma carreira melhor, uma família melhor e a comunidade como um todo ganha. Então, liberte os seus sonhos, porque os sonhos são a ponte para a felicidade. E 5 pilares, então vamos revisar. Primeiro, alimente o amor por si, com autocuidado, autorrespeito. 2º, foco no resultado. 3º, cuide do seu tempo. 4º, rede de apoio, aceite e ofereça. 5º, liberte os seus sonhos. E aí você vai poder fazer como muitas pessoas que me conhecem, que já gostam desse método fazem, que é realmente desfrutar de uma vida com equilíbrio entre carreira e família. E para fechar, eu gostaria de deixar uma frase do Einstein que tem tudo a ver com o que falamos. Einstein já dizia: mantenha em movimento o que você quer que esteja em equilíbrio. Se você quer ter uma carreira, movimente a carreira. Se você quer ter uma família, movimente a família. Se você quer ter os sonhos, movimente os sonhos. E às vezes é um de cada mesmo. É priorizar a carreira ou a família ou os sonhos. Porque escolhas conscientes são respostas para muitas coisas. Quem empreende faz uma escolha e abre mão de tantas outras. Quem não empreende também. Quem tem filhos faz uma escolha consciente, muitas vezes abre mão de muitas coisas. Mas fica bem resolvido com isso. O ruim é quando o piloto automático toma conta e a gente não sabe a vida que está vivendo. Isso é perigoso. Então, eu agradeço a tua companhia até aqui, te convido a fazer escolhas conscientes, lembrando que não é fácil, o nosso cérebro não aprendeu, ele não gosta de renunciar, mas se eu faço uma escolha, eu abro mão, não é uma renúncia, são várias renúncias, mas faça suas escolhas conscientes, fique bem resolvido com elas e faça a sua vida valer a pena com equilíbrio.